Eu estou absolutamente certo de que um dos maiores traços da bondade do nosso Deus é o fato dele não sonegar a qualquer pessoa nenhuma informação importante a respeito da sua gloriosa vontade. Definitivamente está tudo nas Escrituras para que qualquer um que deseje saber tome conhecimento da vontade preciosa do nosso Deus. Sempre me surpreendo ao ver que Deus não se esconde, que Ele não é um Deus enigmático, que Ele não é um Deus difícil de entender, que Ele não é um Deus que exige um grande esforço da nossa parte a fim de que descubramos quais são os pensamentos dele e o que ele deseja que façamos nessa vida. Eu acho que é muito importante esse traço do caráter do nosso Deus. Muito pelo contrário, o nosso Deus como que ele escancara para nós tudo que ele acha que é importante para sabermos, para irmos bem nessa vida, sobretudo para sermos aceitos por Ele, a fim de termos um relacionamento não somente harmonioso, mas um relacionamento de amor, não é? Um relacionamento de amigo. Eu acho isso fantástico da parte de Deus. Por causa disso, eu gosto tanto do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali o apóstolo Paulo faz um relato dramático, inspirador e de grande advertência para as nossas vidas. Naquele capítulo, o apóstolo Paulo como que refresca as nossas memórias ao nos trazer informações importantíssimas dos acontecimentos passados, especialmente o fato de que os israelitas viram diariamente a coluna de fogo, a nuvem, o maná, que era o pão que descia do céu, viram a água que saía da rocha, não é? Mas interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer que, embora os nossos antepassados tenham presenciado, né, esses e tantos outros milagres, a maioria deles pereceu durante a caminhada pelo deserto e não pôde contemplar, nem tampouco pôde entrar na terra prometida, porque a maioria daquele povo fez o que era mal perante o Senhor. Então, de uma forma graciosa, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Ou seja, prezados, ele nos dá exemplos de coisas ruins que aconteceram no passado para nos advertir
da maneira como devemos viver hoje. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, ele prossegue nesse capítulo e vai dizer assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, isso é rigorosamente o Senhor nos dizendo: olha, se cuidem. Seus antepassados tiveram tanta condição, pelos eventos que presenciaram, tiveram toda a condição de seguirem firmes na fé, confiando na minha graça, confiando na minha misericórdia, mas não prosseguiram e pereceram pelo deserto. É Deus nos dizendo: se isso aconteceu com eles, pode muito bem acontecer com vocês hoje. Por isso não fiquem pensando que por estarem em pé, não fiquem pensando que não possam cair. Mais ainda, é Deus nos falando: ao considerarem que estão de pé, não se vangloriem, mas vigiem. Vigiem. E Paulo, então, vai encerrar esse parágrafo de advertência com algo consolador demais para todos nós. Ele vai nos dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nesse versículo, Paulo nos assegura que o processo de permanecermos firmes, andando com o Senhor, obedecendo-o e agradando-o, será possível simplesmente porque jamais nos sobrevirá algo além das nossas forças. Ou seja, prezados, o que Paulo nos assegura aqui é que vida com Deus não é uma utopia. É possível sim termos vida com Deus, porque todas as provações e tentações que nos sobrevirão, elas não serão além da nossa capacidade de resistir no Senhor. Definitivamente é possível não nos sucumbirmos às lutas e às provações. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Ele não somente nos revela tudo o que precisamos saber da parte dele, mas ele nos dá a condição de agradá-lo, de viver uma vida para ele. Ele nos ensina o caminho em que devemos andar. Estamos vivendo dias muito difíceis, mas Deus se revela para nós. Deus se faz conhecido para nós. E Deus quer que saibamos qual é o plano perfeito e maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. Deus bendito, obrigado porque o Senhor não só nega nenhuma informação a teu respeito, e o Senhor nos dá exemplos na tua palavra, inclusive, para sabermos como procedermos nesta fase da nossa vida. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos, se o Senhor Jesus não voltar nessa noite, eu desejo vê-los amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Fica com Deus. Um grande abraço.